Vamos conversar agora a respeito das práticas de análise linguística, que envolvem aprendizagens relacionadas ao eixo da semiótica, dos conhecimentos linguísticos. Esse eixo, ele abrange o desenvolvimento de habilidades e objetos de conhecimento intimamente relacionados à alfabetização, ao processo de alfabetização, que, como já vimos, deve ser privilegiado no primeiro e segundo ano do ensino fundamental. E esses conhecimentos linguísticos, eles observam as regularidades e a análise do funcionamento da língua e de outras linguagens e seus efeitos nos discursos. Então, é a prática de linguagem que aborda as dinâmicas, relacionadas ao código da língua, a questão semiótica, formal, dos símbolos, dos caracteres, os seus significados, a sua semântica, a estrutura das palavras, das frases, dos textos, a ortografia, a gramática, as relações sintáticas. Então, esse conhecimento linguístico, ele está muito relacionado com a compreensão e o uso do código da língua em situações comunicativas. Dentro dessa prática de linguagem, dos conhecimentos linguísticos, semiótica, nós devemos trabalhar, desenvolver com os alunos um conjunto de objetos de conhecimentos apontado pela base. Em todos os campos de atuação da língua, nós devemos trabalhar o conhecimento sobre o alfabeto do português do Brasil, a construção do sistema alfabético, como ele é caracterizado, quais são os elementos do nosso sistema alfabético, as letras, os algarismos, a construção do sistema alfabético e da ortografia. E aí a gente começa a entrar na questão da escrita, da estrutura escrita, o conhecimento sobre as diversas grafias do alfabeto, as diferentes formas de escrita do alfabeto, de desenho dos algarismos, das letras, bem como as diversas grafias de acentuação, os diferentes acentos utilizados na língua portuguesa e a interferência desses diferentes acentos na grafia das letras que são acentuadas, a segmentação de palavras e a classificação de palavras por número de sílabas. Então, o aluno deve ser capaz de segmentar palavras, de dividir a palavra em unidades silábicas, bem como deve ser capaz de classificar essa divisão, essa segmentação em monossílabos, trissílabos, dissílabos e assim por diante. Nós devemos trabalhar com o aluno em todos os campos a pontuação, conceito de sinônimo e antônimo, a morfologia das letras, das palavras, a pontuação. Então, são objetos de conhecimento, são conteúdos que devem ser trabalhados em todos os campos de atuação da língua, em língua portuguesa, desde o primeiro aninho até o quinto ano do ensino fundamental, anos iniciais. Dentro do campo da vida cotidiana, a gente pode destacar o objeto de conhecimento forma de composição do texto. Então, a estrutura formal de um texto, em relação à sua paragrafação, a necessidade ou não de um título, a necessidade ou não de uma estrutura narrativa, dissertativa, de defesa de ideias, de descrição, a questão da forma das letras, dos caracteres em caixa alta, em caixa baixa, maiúsculo, minúsculo. E essa formalidade do texto, essa composição formal do texto, deve ser trabalhada a partir
dos gêneros textuais que caracterizam o campo da vida cotidiana, como as agendas, listas, bilhetes, recados, avisos, convites, cartas, cardápios, diários, receitas, regras de jogos e brincadeiras. Então, cada um desses gêneros possui características próprias. E a composição formal do texto em cada um desses gêneros também vai assumir características próprias, que o aluno precisa conhecer e aprender a utilizar. No campo da vida pública, nós devemos trabalhar principalmente o objeto de conhecimento, forma de composição do texto. Novamente, a composição formal do texto nos diferentes gêneros textuais que caracterizam o campo da vida pública. Quais são eles? Notas, álbuns noticiosos, notícias de jornal, de revista, reportagens, cartas do leitor para uma revista infantil, comentários em sites de criança, textos para campanhas de conscientização, a estrutura do Estatuto da Criança e do Adolescente, a estrutura formal, a composição formal de um abaixo-assinado, como é que nós começamos o abaixo-assinado, quais as informações são necessárias de estarem expressas nesse texto do abaixo-assinado, cartas de reclamação, regras de uso e regulamentos. Então, nós devemos trabalhar com o aluno a composição formal do texto em cada um desses gêneros textuais. Já no campo artístico-literário, os objetos de conhecimentos privilegiados são as formas de composição de narrativas. Então, o aluno deve aprender a composição formal de textos narrativos, formas de composição de textos poéticos, então a composição formal de poesia, a métrica, a rima, estrofes, musicalidade, e as formas de composição de textos poético-visuais, uma videoarte, um videopoema, e aí o aluno deve ser capaz de compreender e também de produzir composições formais de textos relacionados a esses diferentes gêneros que compõem o campo artístico-literário. Por fim, no campo das práticas de pesquisa e estudo, o objeto de conhecimento privilegiado são as formas de composição de textos e de adequações do texto às normas de escrita. Então, aqui também o aluno deve ser capaz de compreender e elaborar composições formais de textos inseridos nos diferentes gêneros do campo das práticas de estudo e pesquisa, como enunciados de tarefas escolares, relatos de experimentos, quadros, gráficos, tabelas, infográficos, diagramas, entrevistas, notas de divulgação científica, verbetes de enciclopédia. Então, o aluno deve ser capaz de compreender e elaborar uma composição formal que caracteriza um texto desses diferentes gêneros que compõem o campo das práticas de estudo e pesquisa. Assim como ele deve ser capaz de adequar o texto às normas de escrita de cada gênero desses. Tá certo? Consideremos como exemplo a habilidade de língua portuguesa para o primeiro ano do ensino fundamental. Distinguir as letras do alfabeto de outros sinais gráficos. Essa é uma habilidade relativamente simples, que nem possui modificador, na verdade. Vamos analisar a estrutura da habilidade. Distinguir é o processo cognitivo. O que? As letras do alfabeto de outros sinais gráficos. Esse é o objeto de conhecimento que deve ser trabalhado. Vou trabalhar com letras do alfabeto e outros sinais gráficos, desenhos, números, símbolos especiais, para que o aluno aprenda a diferenciar as letras dos demais símbolos, distinguir. Então vamos pensar numa aula em que essa habilidade seja trabalhada, estimulada, desenvolvida.
uma aula cujo tema é alfabeto. Nessa aula, os alunos vão aprender as letras do alfabeto, a sua ordem, vão aprender a identificar símbolos que não pertencem ao alfabeto da nossa língua. É uma aula direcionada para o primeiro ano do ensino fundamental e vai trabalhar aí com os objetos de conhecimento, de construção do sistema alfabético e da ortografia, bem como o conhecimento do alfabeto do português do Brasil. São objetos de conhecimento que estão inseridos na prática de linguagem da análise linguística e semiótica. Num primeiro momento, o professor, a professora, questiona os seus alunos se realmente eles conhecem todas as letras do nosso alfabeto. E aí permite com que eles interajam, participem, se coloquem, contribuam com as suas experiências prévias, o seu repertório já elaborado, construído. Na sequência, o professor executa, toca uma música que fala sobre as letras do nosso alfabeto, associando essas letras com animais, objetos. Ele canta junto com os alunos a música 1, 2, 3 vezes, oportuniza para que os alunos cantem sem a participação do professor, somente os alunos. Um momento somente o professor para que os alunos ouçam o professor cantando e pronunciando as letras do alfabeto. Numa próxima etapa, o professor então seleciona algumas palavras que aparecem na música, na letra da música, e que são utilizadas para a referência às letras do nosso alfabeto. E aí o professor então propõe um jogo de forca com os alunos, disponibiliza sobre uma mesa cartões com as letras que compõem cada uma das palavras que foram selecionadas da música, e aí então media um jogo de forca com aquelas palavras. E os alunos vão participando, indo até o quadro, até a lousa, e fixando a letra que ele acha que completa a palavra que está ali em jogo. Numa terceira etapa, num terceiro momento, o professor pode então questionar o aluno se realmente eles conhecem as letras do nosso alfabeto e desafia eles a jogarem uma nova brincadeira, a participarem de um novo jogo, de uma nova brincadeira. O professor então traz cartões com imagens dos animais ou dos objetos que são citados na música, divide entre os alunos e entrega também para cada aluno cartões com as letras que compõem o nome dos animais, dos objetos que aparecem nos cartões de cada aluno. E além dessas letras, o professor também coloca cartões com símbolos estranhos, números, símbolos especiais. E aí o professor então desafia a turma, cada um realizando o seu trabalho, é um trabalho individual nessa etapa. Num primeiro momento, cada aluno deverá encontrar e retirar do bloco de cartões aqueles algarismos, números que são estranhos, que são intrusos na estrutura de escrita daquela palavra. Então, se ele recebeu um cartão com a imagem de uma zebra, ele também deverá receber os cartões com as letras Z, E, B, R, A. Cada letra em um cartão. E o professor também entrega junto outros cartões com números, outras letras que não fazem parte, ou símbolos especiais, melhor ainda. E o aluno então é solicitado, num primeiro momento, a encontrar esses intrusos, esses símbolos especiais, esses números que não fazem parte da grafia da palavra zebra, encontrar e retirar do monte de cartões. E num segundo momento, os alunos são convidados a organizar os cartões na ordem que expressa corretamente o nome do animal, o sentido desse animal, que nesse caso seria a zebra. Muito bem, com isso, com essas etapas, com essas 4 etapas, o professor estará desenvolvendo nos seus alunos a habilidade de distinguir as letras do alfabeto de outros sinais gráficos.
Muito bem, vamos a uma outra habilidade de língua portuguesa para o primeiro ano do ensino fundamental. Identificar fonemas e sua representação por letras. Também é uma habilidade relativamente simples, cuja estrutura é constituída por processo cognitivo e objeto de conhecimento. Ela nem possui modificador. Qual seria o processo cognitivo? Identificar o que? Fonemas e sua representação por letras. Esse é o objeto de conhecimento. É uma habilidade que também está inserida na prática de linguagem sobre os conhecimentos linguísticos e a semiótica. O tema da aula, para trabalharmos essa habilidade, pode ser as relações entre grafema e fonema. O aluno, a partir dessa aula, ele deverá compreender as relações entre grafemas e fonemas de palavras com correspondências regulares diretas. É uma aula para o segundo ano do ensino fundamental, cujo objeto de conhecimento é a construção do sistema alfabético e da ortografia dentro da prática de linguagem, análise linguística e semiótica. Num primeiro momento, o professor apresenta o tema da aula, que é nós trabalharmos com palavras que possuam correspondências regulares diretas nos trava-línguas. Correspondências regulares diretas entre fonema e grafema, entre som, e escrita. E aí, então, o professor pode usar como texto para a aula trava-língua. Se o papa papasse papa, se o papa papasse pão, se o papa tudo papasse, seria um papa papão. Além de falar, o professor também vai mostrar texto, a grafia desse trava-língua, escrevendo na lousa, projetando slide, trazendo um painel, um cartaz. E aí, na sequência, o professor pode entregar para cada aluno uma tabela com 4 colunas. Cada uma dessas colunas indica um elemento que o aluno deverá analisar no trava-língua que foi apresentado. Numa coluna, ele pode ter que analisar qual é a palavra que mais se repete no trava-língua, no texto. Na outra coluna, palavras iniciadas com a mesma letra da palavra que mais se repete. Então, se ele já identificou a palavra que mais se repete no texto, agora ele vai identificar aquelas palavras que se iniciam com a mesma letra da palavra que mais se repete. Uma outra coluna, o aluno deverá analisar e identificar a letra predominante, que aparece mais, repetidas vezes. Uma outra coluna, o aluno deverá analisar e identificar as palavras que possuem a letra predominante em diferentes posições. Então, na coluna anterior, ele acabou de identificar a letra predominante. Agora, ele deverá identificar as palavras que possuem essa letra predominante em diferentes posições. E vai fazendo, então, uma relação dessas palavras. Esse trabalho é um trabalho de análise linguística, semiótica, sobre o trava-língua. Numa próxima etapa, vamos conversar sobre essa análise do trava-língua. Qual foi a palavra que mais se repete? A pronúncia dessa palavra é parecida com a pronúncia de outras palavras do trava-língua? Quais são as sílabas que compõem essa palavra que mais se repete? E aí vamos trabalhar com segmentação, silábica. Depois de feita essa segmentação silábica, qual é o som correspondente a cada uma dessas sílabas da palavra que mais se repete? Que deve ser papa, neste caso. Então, pá. Vamos segmentar as sílabas em letras. Vamos separar as letras. E vamos refletir sobre a pronúncia das letras e a escrita dessas letras, de modo que você vai levando o aluno a ir identificando essa correspondência de som e escrita, essas correspondências regulares diretas, em que o som ele representa justamente a sonoridade da letra, não tem outra variação. É o caso do P. P é sempre P, independente do contexto que ele apareça na escrita, no texto.
né? A sua sonoridade será sempre a mesma, tá certo? Muito bem. Vamos considerar agora, por fim, uma outra habilidade de língua portuguesa para o segundo ano do ensino fundamental. Segmentar é o processo cognitivo. Palavras em sílabas é o objeto de conhecimento. Segmentar o quê? Palavras em sílabas. Mas tem mais. E remover e substituir são processos cognitivos. Remover e substituir o quê? Sílabas iniciais, mediais e finais. É o outro objeto de conhecimento. Como? De que jeito? Para quê? Com qual contexto? Para criar novas palavras. Então, a estratégia aqui é estimular a criação de novas palavras. Partindo de qual objeto de conhecimento? Palavras, sílabas iniciais, mediais e finais. Então, esses conceitos, né, de palavras, sílabas iniciais, mediais e finais deverão ser trabalhados com o aluno, para que ele desenvolva os 3 processos cognitivos apontados na habilidade. Segmentar, que é separar, né, palavras em sílabas. Remover, né, que é identificar e retirar sílabas iniciais, finais, mediais. E substituir essas sílabas que foram removidas por outras, criando novas palavras. Vejamos uma proposta de plano de aula com o tema Alterando Sílabas. É um plano de aula para o segundo ano do ensino fundamental. Vai trabalhar com o objeto de conhecimento, construção do sistema alfabético e da ortografia, né? Está inserido na prática de linguagem, análise linguística e semiótica. Comecemos com a etapa, conversando com os alunos sobre a criação de novas palavras. Será que os alunos são capazes de criar novas palavras? Será que se eu propor uma palavra, vocês conseguem criar uma nova palavra a partir desta? Utilizando uma parte da palavra dada e retirando a outra parte e acrescentando novas partes para se criar novas palavras. E aí o professor pode indicar uma palavra, escrever essa palavra na lousa e solicitar que os alunos então removam partes, unidades silábicas dessa palavra e preencham com outras sílabas diferentes, criando novas palavras. Depois, num próximo momento, o professor pode pedir que cada aluno sugira uma palavra para ser estudada e trabalhada, e aí onde todos os colegas vão ter que retirar, né, a unidade silábica da palavra e preencher com outras sílabas, criando novos sentidos. O professor pode trazer uma lista de palavras retiradas de algum texto trabalhado anteriormente, retiradas de alguma situação que está sendo vivenciada pelos alunos para tornar o texto da atividade mais significativo. Essa lista de palavras, elas constituem o texto, ponto de partida da atividade. Então, o professor pode propor, por exemplo, a palavra conde. E embaixo da palavra conde, o professor já cria uma série de possibilidades de variação, de retirada de unidades silábicas e propõe que o aluno preencha essas lacunas com novas sílabas, criando novas palavras. Então, embaixo de conde eu posso ter esconde, condessa, pode, sacode, graviola. Embaixo de graviola tem uma relação de possibilidades, né, de preenchimento de lacunas sobre sílabas que foram retiradas. Então, granola, viola, gravidade, grave. Esse tipo de exercício, de atividade, vai estimular o conhecimento, as capacidades do aluno em segmentação, né, silábica, na retirada, né, de sílabas do meio, do final e do começo da palavra, da inserção de novas sílabas nessas lacunas que foram criadas, e da elaboração, então, de novas palavras, com novos sentidos. E aí, numa próxima etapa, o professor pode sugerir que os alunos utilizem aquelas palavras que eles criaram a partir da lista dada pelo professor e criarem novas palavras. E aí eles vão montando, né, uma tabela com 2 colunas,
Na coluna da esquerda, eles registram as palavras que eles criaram na etapa anterior. E na coluna da direita, eles vão escrevendo, relacionando novas palavras que eles estão criando em relação à palavra que está na coluna da esquerda. Então, a amora. Na direita, a gente pode ter agora, arara, adora, aflora, atadura, né? E assim por diante. Na linha de baixo, uma nova palavra que foi criada na etapa anterior e na direita um conjunto de novas palavras a partir dessa palavra da esquerda. Dessa forma, o aluno vai sistematizando, né, o seu conhecimento e o domínio sobre a habilidade de segmentar palavras em sílabas, porque para criar as novas palavras, ele vai primeiro precisar realizar a análise linguística das palavras, a segmentação e reconhecer as unidades silábicas. Então, ele está aprendendo a segmentar palavras em sílabas e também está removendo e substituindo sílabas iniciais, né, no meio, no final dessas palavras, para criar, então, outras palavras, né? Novas palavras. Então, vejam que essas atividades, elas são dotadas de mais de uma etapa e todas elas partem de um texto, que é a orientação da BNCC para o componente língua portuguesa, o trabalho pedagógico, com todos os campos de uso da linguagem, com todas as práticas de linguagens. O texto deve ser o elemento central e o ponto de partida. Um texto trazido pelo professor, um texto produzido pelo professor a partir de experiências vivenciadas com a turma, o texto produzido pelos alunos, de autoria dos alunos. Todos esses textos devem ser os elementos, né, centrais de todas as práticas pedagógicas em língua portuguesa, nos processos de alfabetização, para que o aprendizado, a alfabetização, o letramento ocorram, né, de forma significativa, contextualizada e próxima ao aluno. Ok?